Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Meetcast aqui no canal da Nublu Intercâmbio. Eu sou o Edu, é um prazer ter você aqui com a gente em mais um Meetcast que vai rolar aqui no nosso canal. Antes de mais nada, eu quero te convidar para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para não perder nada do que rola aqui no canal da Nublu Intercâmbio e nos ajudar a chegar à nossa meta aí de 10 mil inscritos até o meio deste ano de 2023. Hoje, a minha amiga Paty, temos o prazer de receber uma moradora do estado mais nice de todos aí. Pelo menos na minha opinião, é o mais nice de todos nos Estados Unidos. Ela é influencer, hoje ela possui uma consultoria também financeira no Zewa, com foco na comunidade brasileira em todo o país. Acho algo bem legal, algo que ela vai falar aí pra gente. Então seja muito bem-vinda, Cacá. Tudo bem contigo? Como é que estão Tudo as coisas bem. aí no Texas? Tudo jóia, prazer, né? Primeiro, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar falando aqui com vocês. E prazer também falar sobre o Texas, sobre a consultoria, vai ser bem, espero conseguir atender, né, as expectativas e responder as perguntas. Texas está, assim, questão de clima, que está começando a esquentar. Começando a esquentar? Sim, está Aquele começando a calorzinho do esquentar. Texas, Calorzinho, nós vamos falar do chegando, clima. O clima aqui falar é do clima. Estou aí, 880. né? É verdade, é verdade. E essa coisa do Texas, do clima, algo que a gente sempre fala pro pessoal quando vem conversar com a gente, né? Às vezes, vai pro Texas porque é quente, ou porque não tem muita noção de como funciona o estado, as diferenças, mas isso daí vai ser assunto aqui pro Midcast pra gente conversar também. Cacá, eu queria te perguntar, começar lá do começo, né? Da onde que tu é do Brasil? Bom, sotaque é coisa difícil. Gaúcho e mineiro, eles deixam uma marca, né? E carioca também. Então, assim, mas fala para nós de onde que tu vem do Brasil, como que tu chegou nos Estados Unidos, quanto tempo faz também que tu já tá morando aí no Texas? E se foi o Texas? Eu tô fazendo várias perguntas na mesa, mas tem tudo ligação. E se o Texas foi o primeiro lugar já nos Estados Unidos que tu chegou? Como é que é a tua história até chegar aí? Uai, sou. Eu sou de Minas, né? Morei 20 anos em Belo Horizonte, não posso contar quanto tempo eu morei no Brasil, senão vocês vão descobrir a idade, claro. Mas eu sou de Minas, interior de Minas, meu sotaque não nega, né? Todo mundo que chega para falar, você é mineira. Sou mineira. Eu vim para cá vamos fazer, nossa, em outubro fazem 4 anos. O tempo passa muito rápido, né? 4 anos. Eu vim porque meu marido foi transferido, né, da empresa que ele já trabalhava há algum tempo no Brasil. Ele teve a transferência, na verdade, eu vim aqui 2 vezes. Eu vim aqui uma vez antes de mudar definitivo, quando a minha filha, que hoje tem 5, ela estava com 5 meses. Então eu vim conhecer, né, logo que ela nasceu, para a gente bater o martelo se seria isso mesmo, né? Porque mudança de país é uma coisa, né, assim, que tem que ser muito bem Uhum. planejada. Então a gente veio antes para conhecer a região, ver onde seria um local legal para morar. E um ano, na verdade, 2 anos depois, 2 anos depois que realmente aconteceu para a gente mudar. Então vamos fazer 4 anos esse ano. Tem E aí, tempo. quando vocês foram, já era pro Texas mesmo? Já era para o Texas, né? Porque a sede da empresa é aqui, né? Da empresa que ele trabalha, tá lá ainda. E então era Texas, né? Então a gente não tinha, na verdade, o Texas nos escolheu, não foi a gente que escolheu o Texas. A gente veio porque realmente a empresa era aqui. Eu cheguei quando eu vim, né? Quando a gente veio para visitar a primeira vez, e eu apaixonei, né? Quem vem a DFW, eu falo aqui na região que eu moro, se apaixona, né? Assim, eu gostei muito, apesar Uhum. do calor que eu vim em agosto. Agosto é o mês mais quente do ano aqui. Chega a fazer 40 graus, já peguei quase 50 aqui. É bem quente. Então, apesar do calor, né, eu gostei muito, né, dos passeios, dos locais aqui. A região é uma região muito grande, tem muita opção. Né, são mais, não sei se você sabe, são quase mais, né? Já tem mais de 200 cidades já homologadas, né? Já O reconhecidas. Texas é um dos maiores estados, né? Sim, Sim. sim, é grande demais. O pessoal conhece muito Austin e Houston, né? Então, quando eu falava, comecei a falar nos vídeos de DFW, DFW, o que é isso? O que você está falando? Aí eu falava, não, é porque é Dallas, Fort Worth, que é a região aqui em torno do aeroporto, né? Que é um maior aqui do estado. Então, aqui já tem 200 cidades, então é muita coisa, muita opção para quem pensa no Texas.
né? Então, o pessoal Sim. chega até mim para fazer consultoria falando de Houston e Austin. Eu falo, olha, eu conheço Houston, Austin eu passei, mas DFW eu recomendo, porque aqui realmente é top demais. E se quiser dar uma fugida um pouco mais forte dos furacões, é melhor ficar em DFW mesmo, né? Que a Exatamente. ponta ali embaixo, normalmente, do Texas é bastante castigada na época, né? Que tem os furacões, enfim. Então, mas Dallas é um lugar muito, muito legal, assim. Esses tempos atrás até estava conversando com uma pessoa que queria ir, né? E muito por conta também de mecânicas que tem em Dallas. Dallas é bastante conhecida por mecânicas automotivas e tal, bastante famosas até fora dos Estados Unidos. É um lugar bem, bem legal. E aí vocês chegaram nesse calor, já quentaço aí do Texas. Como é que foi a adaptação inicial, Cacá? Teve dificuldade? Tu foi com uma criança pequena, agora tu tem uma americaninha, acho que nasceu aí, ela nasceu Sim, aí. nasceu aqui. E como que foi a adaptação de vocês nesse começo? Porque uma coisa que as pessoas às vezes não param para pensar, tudo bem, os Estados Unidos é um lugar legal, incrível, mas não é o lugar onde tu nasceu, não é a mesma cultura, não é a mesma comida, não é... Bom, enfim, a Paty está falando com a gente aqui, Cacá, só para te saber, ela tá na Tailândia, então ela sabe muito bem do Tailândia. que eu tô falando agora. Uau. Sim, eu passei. Acho que eu passei eu passei um ano na Europa e aí agora eu vim para Ásia. Tem muito Então, tempo que você está aí? aqui na Tailândia fez um mês agora, mas Um eu tô numa vida nômade, então cada hora eu tô num lugar ali. Você sabe que eu quase conheci a Tailândia, porque eu fiquei um mês a trabalho aí na Malásia, né? Eu fiquei um mês na Malásia, na época que eu era compradora no Brasil. E a gente estava para ir para a Tailândia. No meu último final de semana, eu falei: não, tem que conhecer as praias, né? Conhecer alguma coisa lá na Uhum. Tailândia. Mas ele estava com alerta de tsunami. Então eu não Né? pude Melhor não ir. arriscar, né? Não É. pude ir. Aí eu tive que, né? Eu falei: ai, não acredito. Não sei que Eu oportunidade não, eu não única. fui, eu ainda não fui para as praias. Na verdade, eu vou agora no sábado. Uhum. A gente vai descer para lá. Agora a gente está em Bangkok. Assim, é completamente diferente do nosso costume, né? Não tem nada a ver você estar na Europa e depois você vir para cá. É outro estilo, mas é muito legal. Para quem gosta de conhecer coisas, de conhecer cultura, é muito diferente, é Bem muito legal. interessante. É bem legal, sim. E foi uma Hoje, experiência inclusive, incrível. hoje é o ano novo budista deles, então Ah, durante o que dia legal. todo tava com batuque aqui, música no prédio, música em todo lugar, então é totalmente diferente. Ah, que bacana. É, dizem que é Legal. lindo aí, né? Os brasileiros que estavam comigo na época, eles visitaram, falaram, nossa, tem que ir, você tem que ir, mas acabou que eu não consegui. Se Deus quiser, ainda vou E é voltar. legal, e Malásia provavelmente é o nosso próximo país, porque Ah, a gente vai estar no bacana, sul e vai para lá. bacana. Esse Midcast aqui é isso aí mesmo, é conectar várias culturas diferentes. A gente já conversou com a galera da Austrália, Irlanda, né? Então, aí a parte agora na Tailândia. Mas como que foi, Kaká, esse começo aí de adaptação de vocês como família? Foi tranquilo, rápido? Vocês sofreram com alguma coisa? É, eu cheguei, na verdade, eu falei que eu vim no verãozão, mas para conhecer. Na verdade, eu mudei mesmo, foi em outubro. Eu estava mais ameno, estava mais tranquilo, questão de temperatura. Mas a minha filha tinha 2 anos e meio, então era um bebê, ela estava na fralda ainda, né? Então a gente chegou em outubro, meados de outubro. Quando foi novembro, eu falei, nossa, vou ter que colocá-la no daycare, né? Porque aqui até hoje mudou isso, era 4 anos, agora são 3. Até 3 anos a escola é particular, né? Você não tem como colocar na escola pública. Uhum, Então eu falei, não, vou procurar uma creche, né, para colocá-la, para ela já começar a familiarizar, questão de idioma, porque a gente fala português em casa. E eu uhum, também, né? Apesar de eu já ter um inglês lá de trás, né, que eu já tinha feito intercâmbio antes e tal, estava um pouco enferrujado, né? Porque desde que a Maria nasceu, eu não estava no mercado, então eu estava uhum. com o inglês um pouquinho enferrujado. E eu falei, não, eu preciso estudar também, eu preciso voltar para o inglês, tudo, então vou colocar ela na creche. Coloquei na creche. E os primeiros meses, para ser muito sincera, foram muito difíceis, tá? Quem vem com criança pequena, o meu conselho, já antecipando aí, que vocês devem perguntar sobre conselho,
planeje com as crianças e deixem elas por dentro do que está acontecendo, né? De uma forma lúdica, tenta já ir mostrando para essa criança que ela vai mudar, ela vai ficar longe um pouco das pessoas que ela gosta, vai mudar um pouquinho a língua, se já dominar o inglês, tenta começar a colocar musiquinhas, falar um pouco inglês com a criança, enfim. Ela sentiu muito quando entrou para a escola, né? Então, ela chorava, eu deixava chorando, voltava chorando, era uma tristeza. E foi assim nos 3 primeiros meses, né, que ela entrou. Ela começou a fazer greve de fome, né? Não comia. Daycare, para quem não conhece como é que é o sistema aqui, quando você coloca a criança, eles te dão todo o planejamento do dia e eles te passam um relatório também. Teve refeição, por exemplo, café da manhã, eles mandam, a criança comeu isso, comeu aquilo, ou não comeu. Então, direto, ela não comia, né? Então, assim, foi bem complicado. Porém, veio a pandemia, né? A pandemia veio, ela ficou, então, na escola mais ou menos uns 5 meses, já começou a pandemia. Eles começaram a fechar a escola, né? Que foi 2020, eu vim em 2019. Começaram a fechar a escola e ela ficou comigo 1 ano, praticamente, em casa. Né? Então, assim, foi uma época bem complicada, mas ao mesmo tempo que ajudou na adaptação. Né? Porque quando ela chegou a voltar para a escola, 1 ano depois, ela já estava com 3 anos e pouquinho, já foi um pouquinho mais leve. Né? Assim, ela chegou a frequentar, quando voltou, mais 2 escolas, que eu coloquei na mesma, não adaptou. Pode ser que o problema era a escola também. Quando eu coloquei na segunda creche, foi tranquilo. E ela já começou aí, depois do primeiro mês, né, na escola, já começar a brincar inglês, você já começa a sentir aquela diferença na criança. Rápido, né? O aprendizado deles é muito mais rápido do que o nosso, né, para língua. Sim, para eles, quando eu estava para vir, eu li muito sobre isso, eles falam que até os 10 anos, o cérebro da criança, ele é muito automático, né, aprende muito rápido. Quando é pequenininho, então, antes dos 4, nossa, impressionante. Então, assim, apesar da adaptação não ter sido fácil, né, e é importante conversar com as crianças, colocá-las por dentro do processo quando você está planejando vir, quando elas chegam a engajar na escola, né, interagir, é muito rápido. Então, aprende muito rápido. A gente, hoje em dia, ela fica rindo do meu inglês. Porque não tem sotaque nenhum, né? O sotaque dela é nenhum, é de americano mesmo, né? Não tem esse accent que a gente tem. E ela fica rindo de mim, fica corrigindo. Não é assim que fala, o tempo inteiro. Tem uma professora, então, em casa agora. É minha professora. E eu vendo as tarefas, né? Vendo as lições que eles mandam para fazer, tem que ler livro, né? Que ela já está no pré, né? No pré-escolar. Ela fica rindo de mim. Eu fico lendo para ela, eu vou ensinando, ela me corrigindo o tempo inteiro. Então, apesar da dificuldade do início, né? Da adaptação no início, não foi fácil. Se eu falar que foi, eu estou mentindo. A gente já fica meio assim, né, com o psicológico todo abalado. Ai, tô longe de todo mundo, não tenho rede de apoio e tal. E ainda tem que ser o porto seguro dos filhos, né? Então, quando você tem filho, tem que pensar muito bem, planejar muito bem antes de... Legal. É algo que a gente sempre fala aqui lá no Blue para os nossos clientes, a gente fala nos vídeos para o pessoal estudar inglês antes de ir para os Estados Unidos, né? A gente tem até aqui abaixo nesse vídeo um link com desconto de um curso de inglês de uma nativa, mas assim, curso excelente aí para o pessoal que quer estudar, mas tem várias formas de estudar. Esse é um que a gente indica, que a gente fala para os nossos clientes. Mas assim, estudar inglês é fundamental. Vai chegar depois no aeroporto, às vezes, eu já falei isso aqui em outros midcasts, não sabe nem ler a placa das coisas que tá ali indicando, às vezes sofre muito no começo, muito complicado. Então, assim, se preparem realmente. E esse ponto que tu falou, Cacá, da criança, da adaptação, é algo que as famílias têm que realmente pensar, né? E colocar no planejamento de introduzir a criança nesse segundo idioma também, para que ela não sofra um baque muito grande. Exato. E como que é a comunidade aí, onde tu mora, falando do nativo mesmo, do texano aí de Dallas, vocês foram bem recebidos onde vocês moram, ou vocês sofreram algum preconceito, alguma coisa nesse sentido, ou foi tranquilo? Como que foi essa adaptação com o povo daí do Texas, recebendo vocês no começo? Olha, quando eu cheguei, eu fui para um condomínio, né, de apartamentos e tal, e a população lá é um pouco mais idosa, né? Eu não sei se por isso,
Pessoal muito simpático, né? Assim, ninguém passava, né, por você assim sem dar um oi, bom dia, aquele sorriso e tudo. Eu estava comentando com minha sogra que está visitando aqui agora, e ela falando, eu perguntando para ela, o que você acha mais interessante e tal, né, do pessoal aqui e tudo. Ela falou, não, o pessoal, e eu senti isso também. Quando você passa no restaurante, por exemplo, a pessoa abre a porta para você e segura, né, a pessoa que está saindo, espera você entrar. Então, a educação aqui é muito, eles são muito educados, tá? Mas tem pessoas e pessoas, né? Eu já até contei no canal uma vez que por ser, né, imigrante, né, não ter o inglês aí como primeira língua, uma vez nesse condomínio que eu morei, uma moça que foi lá com o pessoal para arrumar alguma coisa que estava fazendo vistoria, arrumando lá. Ela começou a conversar comigo e nem esperou eu responder, já virou para mim, inglês é como segunda língua, né, e tal, então quer falar espanhol? Nem esperou responder, né? Então, tem pessoas preconceituosas, sim, né? E minha realidade, com certeza, é totalmente diferente das outras pessoas. Eu não senti na pele muito isso, mas essa pessoa, por exemplo, ela foi preconceituosa comigo. Então, tem situações que sim, pode acontecer. Mas, no geral, o texano raiz mesmo é muito simpático, tá? Isso aí pode perguntar para quem vem visitar, para pessoa que mora aqui também. O pessoal é realmente, apesar de o inglês deles ser bem carregado, tá? Você pode olhar Texas, Tennessee, Nashville, são os estados mais countries aí do país. O inglês é carregado, tá? Se você conversa com o texano mesmo, você sente um pouco de dificuldade até às vezes de entender. Mas, no geral, aqui tem muito imigrante, tá? Tem brasileiro, a comunidade brasileira está crescendo muito, mas tem muito mexicano, né? A influência mexicana aqui é muito alta. Então, eles estão acostumados com imigrante e tudo. Então, não senti tanto problema e gostei bastante da receptividade do pessoal daqui. Eles são bem receptivos. E alegres, o pessoal é bem alegre também. Que legal. Uma outra coisa que eu queria perguntar, você falou que antes você já tinha feito intercâmbio, né? Sim, eu fiz. Foram 10 meses, não chegou um ano, não. Na Inglaterra, eu morei na Inglaterra. O país do coração, até agora. Meu também. Sou doida para voltar. Eu morei no interior, né? Eu fui fazer aquele, chama Sandwich Course, né? Você vai, fica um mês estudando, depois você trabalha em hotelaria, no setor de hotelaria, e depois você volta para estudar, para concluir o curso, né? Então, foram os primeiros 5 meses, eu morei no interior, depois eu morei em Londres, 4 meses, porque eu arrumei um trabalho, né, na verdade, na minha área, em Londres. Aí eu fiquei os últimos 4 meses lá. Você ficou no interior aonde? Swanage, é uma cidade de praia, uma cidade praiana. Lá tinha a escola, né, de intercâmbio, que é eu falo, parecendo filme, né, aqueles colégios imensos, parecendo um castelo, onde eu estudei. Era em Swanage, que é na praia. Aí depois eu fui para um hotel no interior também, e depois eu fui para Londres. Então, morei em 3 locais. Muito gostoso, gostei demais da Inglaterra, mas é totalmente diferente aqui, né, dos Estados Unidos. É tudo pequenininho, né, tudo ruas estreitas. É muito fácil, né, para você ir para todos os lugares, assim. A gente fez 6 meses de house sitting lá na Inglaterra. Então a gente conseguiu conhecer várias cidades e tem muito house sitting também nos Estados Unidos, que é uma vontade nossa de ir também, né, daqui a um tempo. E só que a gente fala, só que lá é muito mais difícil de você se locomover entre as casas, né? Porque os Estados Unidos, putz, perto da Inglaterra é gigantesco, né? É imenso. Dá O Texas, umas então, 10 Inglaterra. eu É o morei no completo oposto, né? oposto. Texas aqui é muito grande, tudo muito Eu ia grande. falar isso agora, o oposto, né? Lá no estado, a rua é gigante, tudo é gigante, as vagas Tudo dos carros é gigante. gigante, é tudo Exato. gigante. Lá, E aqui os carros são muito grandes, tudo totalmente diferente, do a contrário da galera Inglaterra. gosta das coisas grandes aí, né? Sim, eles têm mania de grandeza. Esses tempos eu até tava vendo um episódio de construção de casa, de casa na árvore que tem no Discover, né? Muito legal. Gosto muito de ver, porque vai em vários estados diferentes. Aí quando chegou no Texas, o proprietário queria, eu quero uma casa gigante, eu quero a maior casa, que é o Texas, não sei o quê, né? Então é da cultura. E eu vi um vídeo inclusive, teu canal mostrando uma vaga acho que era acho que era um mall mesmo,
e a vaga é gigantesca, cabe uma carreta lá, É, praticamente, né? Mas é legal, a cultura é diferente. E vocês se imaginam, Cacá, em outro lugar? Vocês planejam sair daí em algum momento? Como é que vocês pensam em o off, tá? futuro? Em off. Não, eu tenho vontade de conhecer outros locais, assim, para morar, né? Não só para visitar, porque eu já conheço a Uhum. Flórida, de estado, acho que é só a Flórida até hoje. Nossa Senhora, tô precisando viajar aqui. Mas enfim, eu tenho vontade, sim, de morar, mas não muito para o norte. Eu não tenho vontade nenhuma de morar, porque, né, local que tem muita neve. De clima já chega a Inglaterra, né? Já fiquei aquele tempo lá, já vi que eu prefiro o sol e tal. Não sou muito de frio, até que eu gosto, mas o tempo chuvoso e tal, lá para cima, né? Ou se você vai para o noroeste, é muita chuva. Se você vai para cima, é muita neve. Então, o ideal é ficar mais no sul, sudoeste, sudeste, né? Então, assim, tenho vontade, sim, de morar em outros locais. Com esse trabalho que eu estou hoje, eu tenho essa liberdade, né, de ir e vir e tal, posso trabalhar no país inteiro, mas o meu esposo não, né, meu marido não. Então, dependeria um pouco dele, né, do trabalho dele também, se a gente for algum dia para algum local. Mas eu tenho abertura total, assim, para morar em outros locais, para ver como é que é a vida. E tem que pensar na minha filha também, né? Não posso ficar mudando o tempo inteiro por causa de Sim, sim. escola, aproveitar que ela tá amando a escola aqui, né? Tá gostando demais. Então a gente tenta planejar bem e falar, não, se for mudar, vai ser para tal local para ficar, talvez o resto do tempo, até ela, né, crescer bastante. Mas sempre Estados Unidos. Ou vocês pensam em Sim, sair? não, eu gosto, né? Eu acho que eu tenho muito para conhecer aqui, né? O país é muito grande. Então, por enquanto, eu não penso em sair, não, né? Eu penso realmente em ficar por aqui. Muitas pessoas já me perguntaram: tem vontade de voltar para o Brasil? Olha, eu não sei se você faria essa pergunta, né? Eu Pessoal, faria, eu faria, e até fazer depois, porque eu sei que recentemente tu ficou alguns meses no Brasil, né? Visitando a tua família, e aí, depois de um tempo morando nos Estados Unidos, quando a pessoa volta para o Brasil, ela vê uma realidade, e até te perguntar o que tu achou do Brasil quando tu voltou, se deu vontade achei tudo caro demais, gente, tá uma loucura aquele lugar. Mas assim, a gente sente muita saudade da família, né? Eu, principalmente, agora que tô com duas filhas, a gente sente que, eu sinto, né, que se meus pais não tivessem vindo, logo que eu tive o parto, e minha sogra não estivesse aqui, estaria uma loucura. E vai estar uma loucura quando eu voltar, que eu pretendo também Uhum, passar mais alguns meses no Brasil para poder matar a saudade, né? Eu acho que sim, fazendo sim. assim, dessa forma que a gente tem feito, igual eu comecei ano passado isso, fica lá um mês, 2 meses, mata a saudade, deixa as meninas curtir as férias de verão lá, depois volta, né? Assim ameniza um pouco, né, a Uhum. saudade. Mas a questão de voltar já não está nos meus planos por enquanto, né, nos nossos planos, né, da minha família, por questão de realidade mesmo, que acaba que o custo de vida não é custo de vida, né? Na verdade, como é que a gente fala? O poder aquisitivo, Poder poder, aquisitivo. poder de compra. Poder de compra que Uhum, é muito diferente, né? A gente ter acesso acaba que não é mais fácil, porque as coisas também aqui estão aumentando para caramba, né? Principalmente no uhum. Texas, a gente sente que aumentou muito cesta básica, custos em geral. Mas a gente tem condição de ter acesso mais rápido às coisas do que às vezes no Brasil, né? Que eu fiz um vídeo uma vez, estou precisando repetir esse vídeo, da cesta básica. Com um salário mínimo aqui, você consegue comprar 8 a 10 cestas básicas. No Brasil, duas e meia, 3 no máximo. Né? Então é Uhum. bem diferente. A gente não pensa por enquanto em voltar, né? Eu estou começando uma carreira nova, estou muito empolgada, né? Empreender aqui, porque eu estou empreendendo. Então, por enquanto, voltar não. Mas mudar aqui dentro não tem nenhum empecilho, né? Eu iria fácil. Legal. E aí, quando vocês chegaram no Texas, já estava tudo organizado pela empresa? Vocês já tinham um lugar certinho? Vocês tiveram que procurar também? Nesse primeiro momento aí, como é que foi quando vocês chegaram já? Eu falo até muito com os clientes de consultoria para o Texas, né? Eu escolhi o apartamento por vídeo. Meu marido veio um pouquinho antes, né? Mas eu já estava pesquisando. Eu sempre fui muito de pesquisar. Eu sou muito ansiosa. Então, se eu vou para um lugar, ainda mais outro país, e não tá tudo na minha cabeça, tudo certinho na planilha, tudo bonitinho, o que vai acontecer, eu fico louca. Então, eu pesquisei muito antes, até alguns sites que eu indico no canal.
E aí, com essas pesquisas, ele veio, né, ele tinha condição de vir um pouco antes para organizar o local, para visitar. Aí ele visitou uns 3 ou 4, e por vídeo eu acabei escolhendo, né, junto com ele, bati o martelo. Então foi por vídeo, aí ele conseguiu alugar antes, né, a empresa tem um benefício de a gente ficar lá alguns meses, e depois a gente acabou continuando no mesmo condomínio, né, eu acabei escolhendo ficar por lá, porque assim, era um local muito bom, né, com supermercado, farmácia, muito bem localizado, e é muito tranquilo também, então eu fiquei por lá depois. E como que começou? Antes de te perguntar como começou a Kaká Influencer, quando chegou nos Estados Unidos, eu quero te perguntar, só para a galera saber, assim, que como é que é aí a região em questão de catástrofes. Eu já vi eu lembro que há um tempo atrás eu vi um vídeo teu no canal que você estava aguardando uma tempestade. E aí, quando chegou, acabou que foi só uma chuva mais forte, não aconteceu nada ali. Mas como que é a região? Porque Dallas é uma região mais acima, né? Bem mais acima no Texas. Então, as coisas acontecem normalmente lá para baixo, mas a gente sabe que tem resquício no estado e tal. E como que é aí a região? E se tu já passou por alguma situação que, para nós brasileiros, a gente não sabe, a gente não consegue nem imaginar, porque a gente não tem terremoto, não tem furacão. O Brasil tem outros problemas. Esses problemas naturais a gente, aqui, graças a Deus, não sofre. Mas tu já passou por algum aí em Dallas? Já, ai, senhor. Eu moro no norte, né? Dallas está no meiozinho aqui. Eu tô mais para cima ainda da região de DFW, então eu tô bem no norte. Eu morava um pouquinho abaixo, mas também nessa região por aqui, que chama Denton, né? O condado. Aqui não tem furacão, pelo menos na época que eu tô aqui até agora. Eu lembro que eu fiz um vídeo no início, aqui não tem furacão, não sei o que. O pessoal, você é louca, Texas é rota de furacão, que não sei o que. Falei, não, onde eu estou até então, graças a Deus vai continuar assim, não tem furacão. Sim. Mas Houston, né, igual você falou no início, tem, né, mais para o sul, mas aqui não. Porém, aqui tem tornado, né? O tornado, ele não avisa que está chegando, né? Você consegue, o serviço meteorológico aqui nos Estados Unidos, ele é muito apurado, porque senão, né, seria uma catástrofe real. Mas ele não avisa, então do nada você programa alguma coisa no dia de manhã, quando chega de manhã, no dia seguinte, né? Eles já falam, tornado tá chegando, tal, tanto, tipo, eles mandam alerta no celular, que a gente tem, quando chega aqui, você já faz os cadastros todos no negócio de tempo, pelo amor de Deus. Primeiro aplicativo tem que baixar esse. Primeiro aplicativo, né? Não só aqui, mas Flórida também, onde for. Primeiro aplicativo que você tem que baixar é de tempo. Baixa o aplicativo. Aí eles avisam, alerta de tornado entre 9 horas da manhã até 11 horas da noite. Né? E quando você liga a TV, vários canais ficam passando, mostrando onde que está o vermelhinho é que está chegando. É uma tristeza isso. E se tocar a sirene, porque tem a sirene também da cidade, se tocar a sirene, corre para dentro do closet, né? Ou um local dentro do banheiro que não tenha janela, que fique longe das janelas, não tenha móveis, não tenha mobília e tudo. Fique dentro do banheiro de preferência. E já aconteceu quando eu estava no apartamento de tocar a sirene. Nossa, a gente praticamente passou a noite dentro do banheiro, né? Porque a gente fica morrendo de medo, não está acostumado. Tinha pouco tempo que eu tinha chegado, né? Não tinha muito tempo. Aí o apartamento que eu morava, os apartamentos em geral aqui são bem antigos, 1900 e para trás, né? Então, nossa, tocou a sirene. Eu falei com meu marido, o que é isso, né? Tornado, alerta de tornado. Vamos arrumar o banheiro para poder ir para o banheiro. Eu falei, pelo amor de Deus, como é que você me traz para morar num lugar que tem tornado? Essa parte eu não tinha pesquisado direito. Né? Aí tocou a sirene e eu já estava num grupo até de brasileiras. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Elas fica dentro do banheiro, não sai não. Aí eu peguei minha filha, coloquei ela para dormir dentro do banheiro, no meu colo, e ficamos lá até passar. E nessa época eu não tinha canal ainda, então eu não consegui filmar, né? Aconteceu. Passou. Foi logo que eu cheguei. Mas, bom, tu faz consultoria para o Texas, para o pessoal que quer ir
ir para aí, né? Tem uma Assim, consultoria. mais adaptação, igual a gente está fazendo aqui, trocar experiência, né? Tem gente que tem muita dúvida, né, do que vai encontrar aqui. E como eu já estou aqui há quase 4 anos, né? Já passei por tudo, praticamente. É legal para ajudar a comunidade. Mas quando o pessoal fala em Texas, assim, Cacá, por que tu convenceria uma pessoa a ir pro Texas? Assim, o que o Texas tem de diferente? Que acha? A gente falou alguma coisa aí que a catástrofe, beleza, faz parte do processo, acontece, mas o Texas, por que ele é um estado que tu aconselharia alguém a chegar nos Estados Unidos e ir pro Texas? O que ele tem de diferente? E assim, até questão de adaptação do brasileiro, enfim. O Texas é um estado, né? Pelo menos, igual eu falei, eu não conheço Austin e Houston eu passei, né? Que eu fui para a praia lá perto. Mas aqui em DFW, a região de DFW é uma região que tem cidades para todos os gostos, né? Pessoal que gosta mais da balada, que gosta que é mais jovem e tal, tá estudando, tem Frisco, tem Plano. Pessoal que é mais família, né? Dentro daquelas regiões também tem as áreas que são mais, né, menos de balada, mais de família. Então, assim, tem para todos os gostos, né? As escolas aqui, primárias, os primeiros níveis, assim, pontuação muito boa, são muito bem estruturadas. As casas, o custo de vida é mais baixo, né? Apesar de que salário mínimo, se for olhar, também é mais baixo que o geral, porém o custo de vida é muito baixo comparado a, sei lá, Nova York, Havaí, que são os mais caros, né, para morar. O custo de vida aqui é muito baixo. Você consegue enxergar quando você está aqui no Texas, não sei como, meu marido diz que não, porque meu marido viaja muito no país inteiro, né? Ele fala que não vê isso em outros estados. Quando você anda aqui, principalmente minha cidade, né? A cidade que eu tô é cidade nova, interior e tal. Você vê muita construção. Então, você consegue comprar, apesar de ter aumentado pra caramba nos últimos 2 anos, você consegue comprar uma casa imensa, né, num valor bem mais baixo do que você compraria outra em outro estado, que é muito mais caro, né, o custo de moradia. Então, são vários porquês, né, porque o Texas, são vários. Né, o local é muito família, né, você encontra locais muito família para morar, as escolas são muito boas, né, você tem um custo de vida mais baixo, são vários porquês. A infraestrutura que é muito bacana, né? E é um estado muito gostoso de morar. Apesar de ter neve, mas é uma vez no ano, você não tem que ficar com aquela pá lá, o pessoal que fica no norte lá, né? Que até trabalha com isso, né? É bom porque ainda é uma fonte de renda, mas não é legal para quem mora. Aqui no Texas tem esse porém. Quando neva, que é uma vez no ano, tudo para, porque o pessoal não está acostumado. Mas você ainda tem condição de ver a neve, né? Quem vem do Brasil é louco para conhecer neve e tudo. Você tem uma vez no ano, pelo menos no norte, você ainda tem condição de ver a neve e curtir o verão, né? Porque o verão aqui é muito quente, mas é muito gostoso, tem muitas atividades, né? Então é um estado muito rico, né? Tanto economicamente quanto de atrações, né? De diferenças, diversidade. É muito legal, assim, é um estado que eu recomendo de coração, né? O pessoal que conversa comigo para consultoria fala: você está vendendo seu peixe, quer que vai para a DFW e tal? Não, gente. Tudo bem que a gente tem que aumentar a comunidade brasileira aqui, né? Com certeza. Apesar de já estar bem grande, eu nem sabia disso, já está imensa. Mas eu recomendo demais a região, porque é uma região para todos os gostos, né? Só vindo mesmo para você apaixonar. Sim. E como que começou a Cacá Influencer aí? Quando chegou nos Estados Unidos, já vem a vontade? O que despertou o desejo de começar a gravar a tua vida, um pouco de como que era o estado e tudo mais? Influência está me ajudando, né? Não, eu comecei o canal porque eu queria muito que meus pais acompanhassem o crescimento da minha filha, que é a Maria. A Maria chegou com 2 anos e pouquinho, igual eu falei, e é muito difícil, né? Você ficar o tempo inteiro mandando foto, mandando vídeo, é muito pesado. Eu falei, gente, como que eu faço, né? O celular não consegue armazenar tanta coisa. Eu falei, eu já via muito vídeo antes de vir para pesquisa e não encontrava
tanta coisa sobre o Texas, né? Você acha um ou outro canal e tudo, mas mostrando mesmo a região que eu vim, que é Dallas, né, DFW, eu não encontrava. Só em inglês, né? Em inglês até tem alguns corretores que fazem vídeo e tal. Mas em português, a pessoa falando, contando, não. Então eu comecei mostrando ela, comecei até fazendo receita, né? Porque a gente começa no YouTube, a gente fica meio perdido. O que eu faço, né? Eu fazendo receita. Comecei fazendo receita e tudo. Depois eu falei, não, vou seguir uma linha que é o que o pessoal está realmente perguntando e que eu sinto necessidade de compartilhar, né? Se você tem uma experiência bacana, né? Tá vivendo aquilo, por que não compartilhar com as outras pessoas que precisam daquela informação? Então eu mudei totalmente o rumo do canal para o Texas, né? Agora tá até um pouquinho vlog demais, né? Não estou conseguindo fazer tantos vídeos roteirizados pela minha rotina, mas eu voltei para o Texas em si, para falar do Texas, por questão de necessidade mesmo das pessoas, as pessoas mandando mensagem. Ah, filma aí, mostra como é que é a cidade, etc. Dá dica e tudo. Aí eu comecei e foi seguindo esse rumo, né, do Texas em si. Entendi, legal. E hoje tu disse que o canal tá mais voltado para o vlog, mais voltado para isso. Eu lembro que eu conheci teu trabalho porque foi uma pesquisa que eu fiz por estado, assim, de influenciador. Eu queria saber vídeos que tinha do estado e tal. Eu lembro que eu cheguei no teu canal, achei bem legal, porque, enfim, mostrava uma região diferente do Texas, mostrava algumas coisas ali que a comunidade brasileira não conhece, assim. Mas como que é Cacá, como que é o mercado de trabalho aí no Texas, na região que tu tá, principalmente para brasileiros, pessoas que estão rechegando? É um lugar que tem bastante trabalho, tá em falta. Como que tá esse momento aí hoje nessa região? Igual eu falei, a parte da construção é uma área que aqui não está saturada ainda, tá? Tem muita coisa. Você anda aqui na região que eu moro, né, de uma cidade para outra, você vê muita obra, né? Então, a construção está em alta ainda no estado e ainda vai ficar por alguns anos, porque é um estado com muita terra, né? É um estado muito grande. Né? A gente fala que para mim aqui hoje, 10, 15 minutos, 20 minutos é perto, porque você anda pra caramba. Né? A gente não tem trânsito igual no Brasil, igual eu morava em BH, era muito trânsito. Não, aqui tem muito, você anda muito, porque tudo muito longe. Então tem muita terra para o pessoal construir. Então a área de construção é muito alta. Vamos colocar aí área de beleza, né? A gente que está aqui, a gente fica louca para ter uma manicure, ter uma pessoa para o cabelo que seja brasileiro, por exemplo. Né? A gente que é brasileiro, a gente gosta do trabalho dos brasileiros, não tem jeito, tá? Eu, por exemplo, hoje eu faço meu cabelo com uma brasileira, mas eu ando 1 hora até chegar no salão dela, porque eu consigo fazer com ela, né? O pessoal daqui não me atende, não é do jeito que eu gosto. Então, a gente tem muito mercado, tá? E nas outras áreas também, se você puxar, por exemplo, o LinkedIn, você vai ver muita vaga aqui na região de DFW, né? Eles pedem até pessoas que falam português também, tá crescendo. Ó, a dica aí, ó, galera, viu? Sim, tem muita vaga. Eu estou contratando, né? Estou montando uma agência hoje na área da consultoria financeira, então estou contratando também, né? Pessoas, no caso, a maioria dos trabalhos aqui que não são informais, né? Você realmente precisa ter permissão de trabalho. Aí fica naquela, a pessoa, mas como é que eu consigo permissão, né? Sem sponsor. Tem empresas sponsors também, né? Que contratam, principalmente na área de fábrica, né, de comida. Eu vi muito isso outro dia. Fábrica de alimentos, né, está contratando também. Tem né, aqueles vistos que eles patrocinam. Na parte da pecuária, né, o gado aqui, tem muitas fazendas que contratam também. O pessoal que quer vir para trabalhar em fazenda. Então, assim, tem trabalho? Tem, tá? Agora depende muito do que você vai buscar, do seu histórico e tal. Por exemplo, na minha carreira, você precisa ter permissão, porque senão você não consegue tirar sua licença, porque é uma carreira licenciada. Mas vaga tem, tá? E, assim, ainda continua o Texas em alta com relação ao emprego. Legal. Muitos mercados você fala, tá saturado, tem muita gente, mas aqui não. Aqui realmente a gente está precisando de brasileiros, né, para trabalhar, né, nos trabalhos que a gente gosta dos brasileiros. E também tem muitas empresas, né, estão vindo para o Texas. Questão de imposto, né,
questão de incentivo. Então, o Estado está crescendo muito ainda. Inclusive, essa era uma pergunta que tinham mandado aqui numa caixinha que a gente abriu, que era se os estudantes pagam imposto no Texas. Mas depende qual imposto seria. Porque aqui, por exemplo, igual o resto do país, tem o sales tax, né? Que você paga o imposto quando você faz uma compra, né? Nas lojas, supermercado e tal. O imposto sobre compras vai no finalzinho ali da nota, que é entre 6,2% a 8,2%, né? Do valor. Aqui não tem, por exemplo, imposto sobre pessoa física, né? Aquele imposto de renda sobre pessoa física não tem. É um dos incentivos, né? Que tem trazido muita gente de outros estados para cá. Mas qual que seria esse imposto? Ele não fala aqui, mas eu Ele acredito genera. que é o... Deve ser esse imposto de pessoa física. deve ser imposto de renda mesmo. Acho que foi foi geral, assim. Entendi. Mas uma outra pergunta que teve aqui também, Cacá, depois eu quero também daqui caminhar para saber como que é esse teu novo trabalho agora, nesse momento que começou o canal com uma perspectiva, foi andando, agora tá indo para outras coisas também, que eu acho muito legal. Mas se pudesse, o Marcelo aqui perguntou sobre o ponto positivo do Texas, e aí eu quero acrescentar também um ponto negativo, se pudesse nos dizer assim, um ponto que tu acha muito positivo, muito legal, e outro que nem tanto, que é uma coisa que talvez até te incomode. Se é que tem, né? Não sei. Sempre tem, a gente é sempre bem satisfeito com alguma coisa ou outra, né? Faz parte. Bom, positivo, acho que eu falei, né, até um pouco demais, assim, com relação à diversidade que a gente tem de escolha, né, de onde morar aqui dentro. Né? A gente tem muita opção, né, até um pouco difícil. Quando eu fui para, por exemplo, hoje eu estou numa casa, né, que a gente construiu a casa e tudo, acompanhei o passo a passo, até coloquei no canal lá, no início, empolgada, né, comecei a filmar tudo. Até depois diminuí um pouquinho os vídeos, mas no início eu filmei bastante. Até chegar ali, naqueles vídeos, foi muito difícil escolher a cidade, né, assim, que ia morar. Muito difícil, né? Eu queria plano, eu queria frisco, depois eu já fui para um lado totalmente diferente. Então, assim, a gente tem muita opção, né, de local bacana para morar. Isso aqui é um ponto muito positivo da região de DFW, né, e também segurança, a gente sente muita segurança aqui. E apesar de que depende muito de onde você vai, né, como você vai, o horário do dia, mas eu sinto muita segurança, pelo menos na cidade que eu tô, né, que é interior e tudo, é um ponto muito positivo. Eu diria, vamos colocar 2, infraestrutura e segurança, são 2 pontos positivos para o Texas. E negativo, talvez, a questão dos tornados, né, na região que eu estou, não tem como não falar, né, o tornado preocupa, sim, né? Apesar de não ter furacão, tem furacão para o sul, se você for morar em Houston, né, mais para baixo, mas aqui para cima seriam os tornados, né? Igual eu falei, não avisa, né? Às vezes você tem um compromisso no dia seguinte, fora de casa, e já tem que desmarcar e tudo, porque o tornado chega aí durante a noite, eles começam a já mandar mensagem para avisar. Ainda bem que hoje não teve tornado pra gente poder ter essa conversa aqui, né? Senão tavaria no banheiro agora, no closet. Tava no banheiro, acaba a luz, é uma tristeza, né? Quando tem esses alertas. Mesmo quando transforma em tempestade, é uma tristeza. Porque, nossa senhora, a gente fica desesperado. Mas aí agora eu queria te perguntar sobre como é que tá essa mudança agora de mercado aí, que tu tá caminhando. Eu acompanhei um pouco no teu Instagram ali, vi que tu estava fazendo um curso antes, se preparando, enfim, e que é no mercado financeiro aí nos Estados Unidos. Eu queria que tu contasse um pouco como é que é esse trabalho, como que tu tem ajudado outros brasileiros, e se é só para brasileiro mesmo? É só para brasileiro, Cacá? Ou Não. Como é que é esse trabalho, então? Conta um pouquinho pra gente. Não é só para brasileiro, eu posso atender americanos, hispanos, né? Mas por questão de conhecer mais pessoas brasileiras, né? O idioma ajuda pra caramba. E eu estou focando na comunidade brasileira. E por ser um tipo de negócio, né, de produto que a comunidade brasileira às vezes desconhece, né? Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia o que eu estou aprendendo hoje, apesar de, antes de vir,
eu fiz um MBA nessa área, né, de stock market antes de vir para cá. Eu concluí esse MBA no Brasil. Mas chegando aqui, acaba que é tanta coisa, né, adaptação, aquela confusão. A gente não presta muita atenção na parte de finanças, né? E é um ponto que eu estou trabalhando mesmo, pesado agora com os brasileiros, chamando pessoas de outros estados também para trabalhar junto comigo, né, fazer parceria, porque é uma área que o brasileiro precisa conhecer, né? Tem gente que eu converso que está aqui há 15, 20 anos, não sabe que existe, por exemplo, um seguro de vida com benefício em vida, né? Que é um ponto forte aí do nosso trabalho. Não sabe que consegue aposentar com IT number, né? IT number, não sabe? Então, assim, são vários assuntos dentro da parte de finanças que precisa ser difundido, né? E esse está sendo o meu trabalho junto com a comunidade brasileira. Hoje aqui a gente está com o quê? Mais de 4 milhões de brasileiros, né, morando nos Estados Unidos. Não sei esse número exato. Hoje 46% dos brasileiros que saem do Brasil estão nos Estados Unidos hoje. Estão muita nos Estados gente. Unidos. E a gente quase não tem consultores financeiros voltados para a comunidade brasileira que falam português, né? Então, é um trabalho que eu falo que eu precisava descobrir alguma coisa que eu fizesse com as pessoas que chegassem aqui, né? Porque eu já estou fazendo um trabalho há algum tempo com o canal, né? Fala que é até consultoria gratuita com o canal, porque a pessoa tem acesso à informação gratuita, né? Antes de vir e tudo. Mas as pessoas que já estão aqui também têm que lembrar que não adianta trabalhar por anos e anos, né? E não ver resultado. Às vezes tem algum problema, volta para o Brasil sem nada, sem acumular nada, né? E é o trabalho que eu faço para a pessoa entender. Não é só brasileiro e não é só aqui nos Estados Unidos. Quem está no Brasil também pode, tá? Na parte da dolarização de patrimônio. Então, se você está aqui, principalmente, você tem que tentar começar a trazer recursos, se você deixou alguma coisa no Brasil, trazer para cá, dolarizar o patrimônio. Porque a moeda é muito forte, né? Você, se um dia pensar, vou voltar para o Brasil, você já garantiu praticamente a sua aposentadoria, né? Já consegue receber renda vitalícia, se estiver lá no Brasil, em dólar, né? Faz essa conversão, multiplica por 6, né? A partir de 66 anos, o que você faz de aportes, né, dos planos que a gente trabalha, transforma em renda vitalícia, até 120 anos. Eu falo vitalícia porque você conhece alguém que viveu mais que 120, me conta, ou até 120, né? Porque Sim. é muito tempo. Então, assim, o pessoal, a partir de 66, começa a receber renda vitalícia, livre de impostos. Então, são muitas coisas dentro da área de finanças que a gente desconhece, né? Eu, por exemplo, eu não sabia que eu teria condição de ter um plano que me permitisse ter seguro de brinde e ainda ficar acumulando juros compostos para poder ter uma aposentadoria mais tranquila. E agora, com esse trabalho, eu estou descobrindo muita coisa legal. E eu fico louca para tentar compartilhar com todo mundo, né? Mas é difícil. Então, por isso que eu estou chamando muitas pessoas de outros estados, estão entrando, né, para poder difundir isso para o restante do país. Legal. Tem alguns consultores? Tem, né? Já tem até muitos que estão atuando, mas a comunidade brasileira é muito grande. Então, por isso que eu fico falando, gente, estou contratando, quem eu vou conversando fala, tem permissão de trabalho? Tem, então vem trabalhar, né? Porque é uma carreira muito bem remunerada e muito gostosa, né? Porque quem não gosta de ajudar as pessoas, né? Quem não gosta de ter contato com pessoas, legal. Uma área bem gostosa. O propósito é totalmente diferente, né? Quando você trabalha com um propósito ali, ajudando outras pessoas, exato, é totalmente diferente. Totalmente diferente, né? E está contratando pessoas só dos Estados Unidos hoje, dos estados brasileiros que têm permissão nos outros estados. Isso, exato, né? Legal. Tem algumas pessoas até entraram em contato comigo, sou do Brasil, estou no Brasil, mas eu estou indo. Posso candidatar? Pode, tá? Mas se você já tiver vindo com um visto que te permite trabalhar, porque os Estados Unidos é o país do liability, né? Então, tudo aqui vira processo. E se você trabalhar com o dinheiro das pessoas, então, piorou, né? Para ter um processo em cima ali é fácil. Então, tem que ter licença. Né? Por isso que quem vai mexer com a área de beleza, por exemplo, tem que ter licença. Claro. Né? A maioria das profissões, né, que lida com pessoas, você precisa tirar uma licença. E para ter essa licença, você precisa da permissão. Então, se tem pessoas que estão me assistindo, por exemplo, agora, que estão no Brasil, mas já tem, por exemplo, tá vindo com green card,
que chegando aqui sabe que vai ter permissão, a gente pode começar a conversar e quando tiver o work permit, ela consegue tirar a licença. Legal. E esse tipo de trabalho que tu começou aí agora, faz pouco tempo, né? Faz pouco alguns tempo. meses, né? Eu tirei minha licença, mas que teve a Betina, né, minha filha mais nova, que nasceu no meio do caminho. Então, eu tirei a licença, foi outubro, se eu não me engano, setembro, outubro. Quando eu voltei do Brasil, né, setembro, outubro, eu tirei a licença, comecei a trabalhar e minha filha nasceu e eu retornei agora, né, em janeiro, gás total para poder... E o pessoal tá procurando ou tá vivendo como se não houvesse amanhã? Porque o brasileiro às vezes A gosta maioria vive como se não houvesse amanhã. Isso é um grave problema, né? Um grave problema. Inclusive, é um dos pontos que eu comecei a gravar um vídeo aqui para o canal para falar qual que seria o rumo que o canal vai tomar hoje. Eu vou falar muito mais sobre isso no canal, né? Porque a gente está chegando a 10 mil inscritos, então tem muita gente que assiste, muita gente do país inteiro que assiste. Então, eu vou tentar trazer mais conteúdo sobre essa parte para as pessoas acordarem, né? A gente vê muito nos grupos de Facebook, se vocês acompanham algum do pessoal que mora aqui, aquele GoFundMe, né? Tem uma pessoa que é o pilar da casa ali, que cuida das finanças, né? Que trabalha e tal, que leva a renda para casa, a pessoa cai doente, né? E a família fica desprotegida, fica sem ter como pagar as contas e acaba voltando para o Brasil. Né, um dos pontos principais, um dos pontos-chave, né, do meu trabalho é alertar as pessoas para isso. Né? Você consegue fazer um plano com $5 por dia, né, que seja $5 por dia que você guardar, você consegue fazer um plano para te garantir. Se tiver alguma doença, se tiver algum problema, você ter cobertura para as despesas e, ao mesmo tempo, acumula patrimônio em dólar. Né? É muito interessante, um trabalho muito gostoso e que eu estou ajudando as pessoas. Eu quero trazer o canal também para falar sobre isso, né, nos próximos meses. Que legal, Cacá, que legal. É algo que, enfim, tudo que vem para ajudar, somar, principalmente a comunidade que está aí dentro, né? Que a gente falou sobre acidente, enfim, as pessoas... Muitas vezes o brasileiro, a gente sabe que muitas vezes ele é muito otimista demais, né? Ele acha que tudo vai dar certo, que nada vai dar errado, e às vezes as coisas saem do plano, é natural, e tem que estar preparado. Então, acho que esse trabalho que está fazendo é muito legal para conscientizar o pessoal que as coisas às vezes pode dar algum problema, e não só para dar um problema, às vezes as coisas vão sair tudo super bem, mas ali na frente a gente não vai ter mais a mesma vitalidade de sempre, Exato. E tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado, né? A gente não consegue manter um trabalho físico, por exemplo, braçal, depois dos 60, né, 65, Exato. Você já quer ficar mais tranquilo, né? Por que não viver de renda? Não, se você começa a poupar, eu falo que o tempo é inversamente proporcional ao valor que você faz de aporte. Se você começa mais cedo, você pode colocar muito menos, né? E poupança, por exemplo, não rende nada, né? Vai colocar dinheiro na poupança 0,0, sei lá, 2%. Uhum. Não rende nada, né? Então a gente trabalha com mecanismos, estratégias que rende a juros compostos, né? Uma coisa assim totalmente diferente de poupança. Então a pessoa, em vez de colocar debaixo do colchão, né? Tem gente que coloca, sabe? Exatamente. Tem Sim, muita gente bolsinha, guarda no roupeiro. Tem muita gente, põe no vasinho de planta ali. Tem muita gente que faz isso. Em vez de fazer isso, por favor, vamos conhecer os planos, né? Fazer os aportes mensais, num valor baixo que seja, se você tem muito tempo, para daí, né? Quando chegar a 65, vai viajar. Faz o que a Paty está fazendo aí, ó. Vai viajar o mundo. Aproveitar, né? Aproveitar né? esse dinheiro. Claro. Tem como fazer isso. O pessoal que vem para cá, né? Os imigrantes, eles não entendem que você consegue aproveitar a oportunidade que está tendo e enriquecer. É possível enriquecer aqui. Né? Não tem que pensar, tem que ter cabeça pequena, não. Você tem que vir pensar, nossa, eu estou num país das oportunidades, eu tenho condição total de enriquecer aqui. Né? E essa carreira que eu estou é uma carreira para você empreender. Você vai empreender, você vai... A partir do momento que você tira a sua licença, você pode montar a sua agência. Pode chamar a gente para trabalhar do país inteiro. Então, vai ser muito interessante. Então, o pessoal tem que entender que está aqui nos Estados Unidos não só para ser pedreiro, manicure, não desmerecendo os trabalhos,
mas você consegue voar muito alto aqui, né? Você consegue fazer os trabalhos bacanas se você se planejar, né? Se planejar financeiramente também, né? Você consegue mudar de área. Muita gente que começa, eu inclusive fiz isso, começa part-time, né? Na área que eu tô, para depois vai vendo que a remuneração é bacana e tal, muda para full-time. Então, assim, é muito possível, né, realizar o sonho americano de verdade se você se planejar, né, e pensar lá na frente, proteger a família, fazer um plano mesmo bacana de aposentadoria. Eu não sei, assim, se vocês já viram, né, quando viaja, tudo, muita gente que a gente vê Walmart, esses supermercados, americanos mesmo, idosos, né, eu já vi pessoa com andador, trabalhando ainda, né, assim, até entre os americanos é um trabalho muito pesado que a gente tem que fazer, porque muitos não têm plano de aposentadoria, né, só depende do governo. Então, a gente vê muitos idosos trabalhando hoje aqui ainda, né, por quê? Não se planejaram, né, não guardaram aqueles $5 por dia, quando podia, né, que era jovem. Exatamente. E está trabalhando até hoje, né? Assim, você vê muita gente, né? Principalmente supermercados, Walmart, essas lojas de conveniência, tem muito idoso trabalhando. E não precisa, você pode se planejar, né? E conseguir ter uma aposentadoria legal. Com certeza. Então, eu queria te agradecer, Cacá, pelo teu tempo. Eu sei que tá aí com 2 crianças pequenas, tirou um tempo para conversar com a gente. Isso que tu falou sobre a parte... Na verdade, tudo que a gente fala aqui no canal NanoBlue vai de encontro ao planejamento que as pessoas precisam fazer para qualquer coisa na vida, né? Principalmente a mudança gigante que é sair de um país para o outro, aí vai para um país diferente, não sabe como funciona o mecanismo. É legal conhecer pessoas que nem no teu caso, que conhece, já tem uma noção de como que ali daqui a alguns anos as coisas podem estar melhor, né, na vida dessa pessoa que está recém chegando nos Estados Unidos. Então, no final das contas, no final do dia, o que a gente trabalha aqui muito é para ajudar pessoas a se planejar de forma melhor. A gente falou de várias coisas aqui, falou de conhecer o lugar, onde está indo, falou sobre aprender o idioma, se preocupar com algumas coisas sobre moradia, filhos pequenos, e a parte financeira que é algo que realmente é muito importante estar atento a isso, porque senão, como tu disse, é algo comum ver pessoas mais idosas trabalhando até 65, 70 anos, às vezes, nos lugares, e é algo que a gente não deseja para ninguém, que as pessoas se planejem realmente, e é legal o teu trabalho. Eu queria te agradecer muito mesmo. Quer deixar algum recado final pro pessoal? A gente vai deixar tuas redes aqui embaixo no vídeo para o pessoal acessar, teu Instagram, teu canal. Se quiser deixar algum recado, fica à vontade aí, Cacá. Eu gostaria de agradecer também, né, a oportunidade de compartilhar um pouquinho mais da minha experiência com vocês. Recomendar muito a NanoBlue, né, porque eu tenho algumas pessoas que eu converso, quero estudar e tal, como é que eu faço? Tenho assessoria de vocês, né, que ajuda bastante. Com certeza. As pessoas, faz tudo, eu falo que pega na mão e vai, né? Como a minha consultoria, a gente pega na mão e leva a pessoa para o topo. Então, assim, é importantíssima assessoria, né? Principalmente para as pessoas que nunca vieram, né? Estão saindo do país pela primeira vez, não tem muita dúvida, né? A gente fica muito inseguro. Não precisa, né? Vocês conseguem ter pessoas muito eficientes trabalhando aí para ajudar vocês. Com certeza. Né? Então, pega no Blue, pega na Cacá e vambora. Vambora, é isso aí. Sucesso para todo mundo. A gente inclusive, já fez trabalho com algumas pessoas que a Cacá indicou o nosso trabalho, enfim, foi muito legal. Então, a gente está aí aberto e indicando também o trabalho da Cacá, que com certeza pode te ajudar em muitas coisas, principalmente se quer ir para o Texas e quer fazer um planejamento aí para não trabalhar no Walmart até os 70 anos. E para o colégio das crianças, esqueci de falar isso. Faculdade aqui, gente, é caríssimo. Você consegue fazer um plano para sua criança a partir de 15 dias de vida. Olha aí. Garantir a faculdade. Corre lá no DM da Cacá, chama ela então. E muito obrigado, Cacá. Até mais, pessoal. A gente aguarda vocês aí no próximo Meetcast. Espero que vocês tenham gostado, quem ficou com a gente até o final. E aqui na descrição tem alguns links bastante importantes para vocês também clicarem, conhecer mais o trabalho da Cacá e o nosso também. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau, galera. Até mais. Tchau, obrigada.